no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Toda primeira terça-feira do mês de maio é Dia Mundial de Combate à Asma. A data traz a conscientização sobre o controle da asma, prevenção das crises e mortes pela doença. Por isso, hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Saudações, feliz com aquele chocolate no River, né? Que beleza, né? Verdade. E ontem foi um jogo bom, apesar do empate, foi um jogo bom. Você vê que o time tá tão bem que empatar com o glorioso Vasco da Gama, a gente fica assim meio sorumbático. Olha, hoje estou demais, hein? Verdade. Queria, se você me permite, mandar um beijo pra dona Hélia, lá do Grajaú, que esteve ontem comigo. E daqui a pouco eu tô indo me encontrar com Dorinha, lá em Vila Isabel. E porque eu vou lá, ela mora ali em cima da Parmeira, naquela praça. Tem uma vizinha dela, a dona Marli. 28 de setembro. Isso, ali, né? isso. A dona Marli e o filho dela, o Cláudio, que faz aniversário semana que vem. Dona Marli, um beijo carinhoso, parabéns pro filhote, antecipadamente. Aqui nós, do Serviço Saúde do Heleno Rodai, estamos nos confraternizando com a senhora. Ela é ouvinte assídua aqui do programa. Beijo pra ela. Eu já tô há tempos para mandar um beijo para ela, mas sabe, a gente fica no corre-corre e acaba esquecendo. Beijão. Um beijo pra senhora e pro filhote. Um aniversário abençoado. E vamos falar de asma, né? Vamos lá, o que é asma, doutor? Asma é o motivo pelo qual eu tô aqui sentado ao seu lado. Por quê? Por quê? Eu, muito pequeno, a minha irmã, que tem asma, que alguns conhecem como bronquite asmática. Você sabe que ontem no Face falou assim: você vai falar de asma bronca, depois fala de bronquite asmática, sei lá, mesmo chose. A gente usa os dois termos. É a mesma coisa? É a mesma coisa, bronquite asmática e asma. E por que eu estou aqui sentado ao seu lado? Porque eu, desde muito pequeno, por volta dos 4, 5 anos de idade, eu decidi que eu queria ser médico. Por que razão? A minha irmã, de noite, às vezes de manhã cedinho, ficava roxinha por causa da asma. E naquela época a gente morava numa casa que já não existe há muitos anos, pegou fogo em 68, em frente ao Miguel Couto. E aí vinham os médicos, naquela época, atravessavam a rua, traziam o que a gente chamava de balão de oxigênio, e a minha irmã roxinha ficava, eu achava, garoto pequeno, olhava para aquilo extasiado. Qual a idade dela na época? Tinha 2, 3 anos, ela tinha uma forma de bronquiolite muito importante, e hoje ela tem asma brônquica, que permaneceu com a idade, diminuiu de intensidade, graças a Deus, mas permanece. De vez em quando ela usa aquelas bombinhas, né? A gente vai falar sobre tratamento. Mas eu tenho a impressão que aquele garoto, vendo aqueles médicos chegarem de branco, aquele negócio, e a irmã querendo respirar, não conseguia, roxinha, de repente ela ficava tranquila, rosinha. Isso pra mim, eu vou te dizer, era a mesma coisa que um gol do Pelé, né? Um alívio, né? Um gol do Flávio, do Samarone. Eu ficava extasiado com aquilo. E aí, meu amigo Heleno, eu botava na minha cabeça, perguntavam pra mim com 4 anos, o que você quer ser quando crescer? Médico. E acabou que eu virei médico. Então eu agradeço, evidentemente, aqueles colegas do Miguel Couto pela presteza com que socorriam a minha irmã e que me transformaram nesse profissional que até hoje tenta aprender alguma coisa e falar de que doença é essa, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu quero começar. Quais são as causas e sintomas, doutor? Primeiro eu vou tentar explicar o que é. Então veja bem, a asma brônquica, como o próprio nome fala, brônquica, é uma doença dos pulmões. É uma condição inflamatória crônica, é uma inflamação dos pulmões. E você sabe que o nosso pulmão, ele começa, na verdade, por uma divisão da traqueia, que vai dar origem aos brônquios, bronquifonte direito, bronquifonte esquerdo. Esses brônquios, que são tubos por onde o ar passa, entra dentro da gente, eles vão se subdividindo em tubos cada vez menores, até chegar no bronquíolo, e do bronquíolo chegar na unidade terminal que a gente chama de alvéolo, que é onde o oxigênio passa para a corrente sanguínea e de onde o gás carbônico presente na corrente sanguínea, na hemácia, vai para o pulmão. Quando eu faço a inspiração, eu puxo o ar, crio uma pressão atmosférica negativa e o meu pulmão se enche de ar, rico em oxigênio da atmosfera. Quando eu faço o movimento oposto, que é a expiração, eu jogo o ar para fora, rico em gás carbônico, monóxido de carbono.
e vai receber oxigênio no próximo movimento. Isso é vida. Sem oxigênio não há vida. Quando a gente procura por vida semelhante à nossa, fora dos domínios terrestres, a gente procura basicamente 3 elementos: carbono, nitrogênio e oxigênio. Porque esses são os elementos essenciais à vida da forma como nós concebemos aqui nesse pequeno planeta do universo. Entendi. Então, a respiração é essencial. E o que acontece? Esses tubos, eles não são PVC, eles não são rígidos, eles têm movimentos. Movimentos esses conferidos por uma musculatura lisa. Olha que coisa. Eu tenho um músculo esquelético, que é esse, por exemplo, da coxa, quando o cara dá aquele chute, ele decide, vou chutar, ele contrai o músculo e chuta com o pé. Mas eu tenho musculatura lisa. O que é musculatura lisa? É aquela que eu não controlo voluntariamente. Então, por exemplo, o meu intestino, a minha bexiga, o meu pulmão, os brônquios, ele tem uma musculatura que pode contrair ou dilatar. Quando contrai, e eu digo nessa situação que existe o chamado broncoespasmo, o canal por onde o ar tem que penetrar e sair, ele fica o quê? Estreito. E aí eu tenho o primeiro sintoma da asma, que é a dificuldade para respirar. Entendi. Falta de ar, que vem acompanhada de tosse e habitualmente com a produção de um catarro, de um muco, que às vezes, Heleno e família Tupi, tem um aspecto da clara de ovo. Então eu tenho dificuldade para respirar, aperto no peito, tosse, que eventualmente pode vir acompanhada de um catarro que lembra a clara de ovo. Tudo isso me faz pensar em asma, que curiosamente ocorre principalmente à noite ou de manhã, quando a pessoa acorda. São as horas que a gente, nos plantões da emergência, recebe aquele paciente que vem sendo socorrido com falta de ar. A gente de cara fala, opa, asma bronca, bronquite asmática. E eu tenho vários tipos de asma, né? Entendi. Agora, nesse período de outono e depois inverno, é normal que quem sofre com esse problema tenha mais algum tipo de complicação? Então vamos lá, família Tupi. Para que esse espasmo do brônquio ocorra, muitas vezes é necessário a presença do chamado alérgeno, fator desencadeante. Então pode ser, por exemplo, a poeira. Essa poeira doméstica. Eu me lembro que a minha falecida mãezinha, cara, poucas pessoas eu vi com tanto asseio doméstico de limpar e varrer casa 2, 3 vezes por dia. Por quê? Porque ela foi orientada que os ácaros presentes na poeira doméstica podiam desencadear a crise na Geninha, na minha irmã. Entendi. Então ela tinha esse cuidado a ponto de forrar o travesseiro com plástico, forrar a cama com plástico para evitar o mofo. Porque no mofo tem o ácaro também, que pode ser um fator desencadeante da crise. A crise pode ser desencadeada também por cheiros fortes. O paciente que tem asma bronca muitas vezes é orientado a não utilizar essências, perfumes com muito odor. Usar até, se possível, sabonete sem cheiro. Porque aquele cheiro pode desencadear a crise. E olha, quem está nos ouvindo, eu diria que 6% dos adultos no Brasil, te estima em aproximadamente 2 milhões de pessoas, tem esse problema da asma. É uma doença comum. E as crianças um pouco mais, 10%, podem sofrer de asma. E aí, eventualmente, vão ter a chamada crise asmática, que tem que ser socorrida. Inicialmente com uma medicação caseira, a gente vai fazer aqueles broncodilatadores tópicos, mas eventualmente o uso deles não é suficiente para que haja o controle da crise. E aí eu vou ser obrigado a conduzir aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, às vezes idoso, para a emergência, onde vai receber a medicação intravenosa adequada, muitas vezes à base do glicocorticoide, que é a medicação anti-inflamatória padrão e que é utilizada na asma, além de efedrina e outras substâncias em circunstâncias absolutamente especiais e sempre sob a supervisão de um médico monitorando. Quer dizer, então a asma não tem cura, vai ter só esse controle quando vier a crise, né? A gente dizia no passado que a asma é a doença dos 3 nãos, né? Não cura, não pega e não mata. Agora é dos 2. Não cura e não pega, mas eventualmente, se não tratado, pode matar. Ah, é? Então eu tenho casos, inclusive próximos, de pessoas que numa crise de mal asmático, a saturação de oxigênio caiu tanto e não houve tempo hábil
para que a pessoa pudesse ser socorrida a tempo, claro. Entendi. E aí o nível de oxigênio caiu tanto que acabou provocando uma arritmia e a morte. Então a asma brônquica tem que ser cuidada, tem como prevenir as crises. A gente tem como fazer uso de medicação que a gente chama profilática, ou seja, aquela que vai evitar a crise, além de todos os fatores que eu citei que podem estar envolvidos no desencadeamento de alguma crise. E é uma coisa que você e eu, que somos apaixonados pelos nossos pets, às vezes o pelo do cachorro, no meu caso tem 4, pelo do bichano, no teu caso da tua gatinha, uma maravilha, Isso. e até pelos de aves, apenas, né? Podem provocar crise de asma. Então é necessário que esses animais estejam do lado externo da casa, não do lado interno. Evitar tapetes que possam acumular poeira, deixar o chão liso e sempre limpo com água, evitar detergentes de odor forte. Ventilar bem o ambiente, ambientes fechados não é muito bom. Você sabe que mudanças drásticas de temperatura podem desencadear uma crise. Então o indivíduo, por exemplo, naquele verão a pino, 45 graus à sombra, entra naquela agência bancária menos 18. Essa mudança drástica de temperatura, ela pode ocasionalmente provocar uma crise de asma. Entendi. Então são vários os fatores, o pólen, que é mais comum, aliás, na primavera. Algumas asmas são desencadeadas em função, no caso das mulheres, com o ritmo da menstruação. Fatores de estresse. Quem é que não teve uma crise de asma, dos que são asmáticos, que foi desencadeada por um entrevero qualquer? Uma briga, uma discussão, aí vem aquela falta de ar. Então é uma situação que pode ser muito complicada. E aí não tem como controlar, né? Ficou nervoso, fazer o quê, né? Não tem como. A gente na vida, Heleno, a gente aprende, e isso é a vida que nos ensina quando a gente deseja aprender. E o fato de desejar aprender não significa que será fácil o aprendizado. Controlar nossas emoções. Ou o amigo que está aí agora nesse futebolzinho da manhã de domingo, maravilha, naquele shopping, no churrasco. Você acha que para um médico que quando criança até os 5 anos era gaga, é fácil sentar nesse microfone e entrar dentro da sua casa? É verdade. Isso não gera uma certa expectativa, um estresse, mas absolutamente controlados. Sim. A gente aprende. Nesses anos todos, eu aprendi muita coisa com você, aprendi muita coisa com o Santoro, aprendi coisas com pessoas que dominam o microfone como eu nunca imaginei. Não que eu domine, eu respeito como a gente respeita, não o adversário, mas há algo que tem que ser tratado com muito afeto. É verdade. O microfone leva as informações onde essas informações precisam chegar. Vamos falar de tratamento? Então, o tratamento é evitar os fatores que podem desencadear as crises e reconhecê-los. Engraçado, todas as vezes que eu me encontro com aquela vizinha do 6º andar, eu chego em casa chiando, porque o médico, quando examina, né, antes de falar do tratamento, o médico tem que ter o diagnóstico, né? O diagnóstico de uma doença é feita pela história clínica, onde o indivíduo vai dizer para mim: Silvio, eu tenho crises de falta de ar que normalmente ocorrem à noite com uma sensação de aperto no peito que vem acompanhada de tosse. Ou então de manhã cedo, quando eu acordo assim, com meu peito pesado, com peso no peito, querendo respirar e não consigo. Mas é curioso, quando eu me encontro com a vizinha do 6º andar, sabe aquele avião, e entro no elevador com ela, isso acontece. Será que é por emoção? Não, é o perfume que ela usa. Que ela tem um cheiro tão forte que aquilo vai desencadear a crise em você. Outras vezes o indivíduo identifica: poxa, toda sexta-feira quando eu vou naquele restaurante e como aquela mariscada, eu tenho crise. Por quê? Porque alguns alimentos, crustáceos, por exemplo, podem provocar crise. Chocolate, olha coisas terríveis, né? Não é jiló nem quiabo, é mariscada e chocolate. Não olha para mim com essa cara, Regina, mas a crise cada um a tem e sabe o que afeta. Então pode ser diferentes fatores alergênicos que causam isso. E aí o médico vai examinar, e quando ele examina, existem ruídos característicos na ausculta do pulmão, particularmente a sibilância e os roncos. Porque imagina uma folha de papel que eu dobro, se eu assopro, vai fazer o quê? Fio. Se o brônquio que estiver estreitado for pequeno, se for um brônquio maior, eu vou ter um ronco, uma coisa mais grave. Então um som de chiado grave a gente chama de ronco, um som de chiado agudo a gente chama de sibilo. É característico da asma, e normalmente os asmáticos de carteirinha, que tem que fazer o tratamento da prevenção da crise o dia inteiro, todos os dias,
Quando o médico examina, mesmo fora da crise, a gente escuta esses ruídos esparsamente, um aqui, outro acolá. Há que ter calma e paciência para o médico ouvir e ter isso. E por fim a gente faz um exame chamado espirometria, que é a prova da função ventilatória, onde eu vou ter um comprometimento do volume expirado final. Por quê? Porque como o brônquio está contraído, nem todo o ar que deveria sair do pulmão consegue sair. Quando eu faço a medição do ar que resiste preso no pulmão, está aumentado. E aí é outro dado que dá a informação para o médico que o Silvio está com quadro de asma, tem que tratar. E trata com remédios que previnem a crise, normalmente de uso inalatório, diariamente, 1 ou 2 vezes ao dia. Eu dou para o Silvio medicamentos que podem ser e devem ser utilizados no caso da crise, chamadas bombinhas de broncodilatadores. Ah, mas isso vicia. É aquilo que a gente ouve. Gente, o vício é algo que o ser humano busca na fonte do prazer. Então, por exemplo, eu posso ficar viciado em tomar uma caninha. Posso ficar viciado aspirando a fumaça do cigarro. Eu posso ficar viciado no uso de qualquer droga, até de alguns calmantes, porque me dá uma sensação de bem-estar. Eu vou em busca do prazer e eu acabo dependente. A bomba do broncodilatador não cria vício em ninguém. Ela é um medicamento que deve ter em casa todo paciente asmático, porque na hora que a crise começa, a utilização imediata do broncodilatador evita idas às emergências e o que é pior, pode até prevenir a morte. Se não tiver essa bombinha, tem que correr para o hospital, né? Ah, isso é indiscutível, mas a recomendação de um médico com um paciente que tenha asma é de fazer o tratamento para prevenir as crises. Tem vários medicamentos que podem ser utilizados, inclusive o uso do corticoide tópico, cromoglicato de sódio, por aí vai, uma série de substâncias, mas eu dou sempre a bomba de broncodilatador alertando. Se a crise vier, meu amigo, minha amiga, faça e faz a nebulização muitas vezes, que é o aparelho de nebulizador que permite isso. Não hesite. Não, a hesitação ela pode ter consequências graves que a gente tem que evitar a todo custo. Domingo que vem, Dia das Mães, doutor Silvio. Eu vou escolher com calma, vou tentar falar com a doutora Célia, que deve estar em procedimento, estou vendo aqui, ela não conseguiu ver a mensagem que eu mandei. Se eu não conseguir fazer com que ela venha, porque vida de obstetra, ainda mais nessa época cheia de congresso, Dia das Mães, é complicada, eu vou trazer um tema da mulher que será escolhido por ela, por mim, pela Regina e pela Lelê. A tua produção vai escolher. Ótimo. E aí a gente vai vir aqui domingo que vem comemorando um dia que é o dia muito importante. Ok. Posso contar aquela piadinha do Juca Chaves que eu prometi pra você semana passada? Pode. Você lembra que eu disse que eu ia falar de asma? E sempre que eu falo de asma eu me lembro do Juquinha, um niteroiense que se radicou em São Paulo e morreu na Bahia. Mas uma figura única. Ele era um self-made man, um showman. Ele disse o seguinte num show que eu nunca esqueci, eu tinha uns 18 anos. Ele acordou com a namorada, que naquela época não era muito comum, mas enfim, acordou e de manhã cedo ela vira para ele e fala assim: Juquinha, eu tenho que te contar um segredo. Ele já ficou assustado, porque preocupado, era a primeira vez com ela. Eu sofro de asma. Que bom que eu sofro de asma. Não, é que eu imaginei que você estivesse me vaiando a noite toda. Aquele chiado. Gente, uma semana abençoada, até domingo que vem. Abraço, Helena, abraço, Regina. Beijo, família. Abraço, amigo, boa semana, até domingo. Show do Heleno